manhã, porque Jesus ainda não voltou, eu vou continuar falando sobre esse assunto, certo? E te estimulando a buscar uma vida de oração. Oração. Sei que aqui tem muitos jovens hoje, muitos jovens aqui. Então eu estimular vocês a uma vida de oração. E eu fiquei feliz, eu disse, tem muita gente jovem aqui hoje na igreja, né? Pela manhã. É tão bom, porque jovens são fortes. Certo? Eu comecei a minha caminhada cristã também muito jovem. Mas eu decidi no meu coração que eu queria fazer uma grande diferença. E eu ainda continuo fazendo. Eu ainda continuo querendo. Certo? Fazer toda a diferença. Eu quero que a minha história seja contada. Jesus ainda não voltou? E se por acaso eu for, antes dele voltar, eu quero que muitos contem sobre a minha história. Porque nós temos o escrito dos profetas, apóstolos na palavra. E nós temos Atos 29, que continua comigo e com você. Você entende isso? Atos 29 continua comigo e com você. Então somos nós que decidimos. Eu sei que as coisas muitas vezes elas apertam, muitas vezes elas vêm querendo te tirar do foco. Mas eu sei de algo muito maior. Que aquele que habita em mim e em você é maior do que todas as coisas que tentam nos tirar do foco. Então, quando eu ando nessa convicção, quando eu ando nessa verdade, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu estou te ensinando de coisas que eu passo na minha vida, que eu faço na minha vida a cada dia. Estou estimulando a você a querer andar em níveis maiores. Quem decide? Somos nós. Amém? Quem decide é eu e você. Que decidem andar em níveis maiores. Eu sei que existem pessoas que elas buscam muitas vezes, e não está errado, uma faculdade. Elas vão à faculdade, elas fazem um curso, elas querem crescer, elas querem ser referenciais. Isso não está errado. Isso é muito bom. Mas eu posso dizer a você que eu busquei uma faculdade, eu fiz uma faculdade, eu busquei crescer. Mas o Senhor tratou comigo a respeito de trabalhar na obra. A respeito de buscá-lo. A respeito de me envolver com a chamada que Ele tinha para a minha vida. E quando eu disse sim para trabalhar na obra de Deus, Ele foi muito claro comigo. Ele disse, a decisão do seu coração é alegria para mim. É alegria para mim. E Ele foi compartilhando comigo algumas coisas. Qual que é que isso tem a ver com vida de oração? Tudo. Porque essas coisas, essas informações, essas direções, ela veio quando eu estava orando. Elas vieram quando estava orando, buscando o Senhor. E Ele disse algo para mim que me chamou a atenção e foi muito forte. Ele disse, olha, você vai, é decisão do seu coração, é alegria para mim, mas nunca vou deixar te faltar nada. Nunca vou deixar faltar nada. E queridos, isso tem acontecido até o dia que se chama hoje e ainda vai continuar. Ele disse, nunca vou deixar te faltar nada. 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 E eu e meu marido, a gente vivíamos muito bem. Todo mundo aqui, o pessoal que frequenta a igreja, sabe sobre isso. E eu vou só seguindo as direções que o Espírito vai me dando para chegar até você. Certo? Você consegue entender isso? A gente vivia bem. Eu tinha meu curso, ele tinha o trabalho. Mas quando o Senhor tratou conosco a respeito de trabalhar na obra, Ele foi muito claro. Ele disse, a decisão sua é alegria para mim. E nunca, nunca vou deixar faltar nada. Então o nosso Deus é um Deus que cumpre com aquilo que Ele fala. E eu e você precisamos estar muito ligados com isso. Ele é um Deus que Ele cumpre com o que Ele fala. Em cima de quê? Daquilo que está escrito. Mas Ele vai fazer muito mais na minha vida e na sua, em cima daquilo que eu e você vivemos. Daquilo que eu e você tomamos posição em Deus. Ele se alegra demais para cumprir o que está escrito na minha vida e na sua. Então, queridos, desenvolver
agora nesse tempo, uma vida de oração, eu posso te dizer a você que é a melhor coisa. É o melhor projeto de vida que eu e você temos que ter nesse tempo de agora. Nós temos visto muitas coisas feias, muitas coisas que têm acontecido. A gente tem visto e ouvido noticiários, as coisas que têm acontecido. E quando eu e você desenvolvemos uma vida de oração, nós vamos estar seguros em Deus. Vamos estar seguros nele. Porque a palavra dele, ela traz iluminação para mim, conhecimento. Então, quando eu vejo determinadas coisas que têm acontecido no mundo, eu vou rapidamente para a palavra. E fico segura nela. Porque a garantia que nós temos de que estamos seguros só existe nessa palavra. Ninguém mais pode nos dar garantia. Aliás, ninguém pode dar garantia a ninguém, a não ser o nosso Deus. Então, desenvolver uma vida de oração é um projeto maravilhoso para mim e para você. A gente desejar levantar a cada manhã e tirar um tempo para buscar o Senhor. Você reservar do seu tempo. Você não está gastando tempo, você está ganhando. Porque quando você tira aqueles momentos para orar, você faz aquela comunicação com aquele que sonda e te conhece. Você faz uma comunicação com aquele que vê você. Dos céus o Senhor nos vê. Mas socorro, por que eu tenho que conversar com Deus se Ele já sabe tudo sobre mim? Porque Ele ama conversar conosco. A minha Bíblia, a sua, lá em Gênesis, diz que Ele descia na viração do dia para vir conversar com o homem e a mulher que Ele criou. Então Ele gosta de conversar comigo e com você. Ele gosta de uma comunicação, certo? Interagindo entre mim e você. O Senhor ama isso em nós. Que a gente converse com Ele, porque Ele quer também conversar conosco. E quando a gente desenvolve isto, mas é muito difícil. Não é difícil para aquele que crê. Não é difícil para quando eu e você nos disciplinamos a este estilo de vida. A gente fazer isso um estilo de vida. Eu acho tão interessante, aqui nós temos, né, os jogadores de futebol, os que já jogaram, os que ainda jogam. Você tem um estilo de vida. Nenhum jogador ele vai ao campo sem um treino. Você concorda comigo? Nenhum vai sem treinar. Ele precisa treinar, né? Pode ocorrer uma exceção de algumas vezes alguma coisa, não treinou, mas é muito difícil. E Paulo César já está ali balançando a cabeça. Não existe isso, né? É necessário treinar. É necessário você começar a exercitar, né, o seu corpo, as aptidões, para que você, ao entrar em campo, você saiba o que você vai fazer. E eu gosto de pegar essas verdades, eu gosto de pegar essas coisas como Jesus fez, o dia a dia do homem. As coisas naturais para revelar a você a espiritual. Jesus usou muito isso, parábolas, foi fazendo as explanações dela para que você recebesse o espiritual, daquilo que ele estava querendo revelar para mim e para você. Então, querido, você vê um jogador de futebol, ele tem um estilo. Ele vai ao treino pela manhã, ele tem um estilo de vida. E é tão interessante que o jogador, como eu acompanhei muitos, ele fica todo o tempo, certo? Ligado com aquilo que ele está fazendo. Pela manhã tem um treino, então já levanta, já se arrumando, já colocando as coisas, né, que vai ser levadas para o treino. Se à tarde, da mesma forma. Então ele passa todo aquele tempo. Mas é o trabalho dele. Beleza, bênção, né? E eu e você? Nós temos também o nosso dia a dia. E por que não mesclar dentro do nosso dia a dia um estilo de oração?
Por que não fazer isso para a nossa vida? Porque vai trazer benefício. O jogador, quando ele vai ao campo, ele vai com um propósito. Todos eles, são 22, né? Dentro do campo. Vocês me ajudam aí. 22. Todos os 22 vão com um propósito. De quê? De quê? Ganhar, vencer. Não tem essa história. Eu não acredito que nenhum vai entrar no campo para perder. Todos vão com um propósito. Quando eu e você desenvolvemos uma vida de oração com o Senhor, nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Vou orar e vou ter vitória sobre todas as coisas que estou apresentando ao meu Deus. Você já imaginou isso? Vou orar e vou ter vitória sobre todas as coisas que estou apresentando a Ele. Haverá uma saída, haverá uma resposta, haverá uma solução, haverá uma orientação. Haverá algo que Ele vai compartilhar comigo, que vai me deixar seguro. E nós precisamos desenvolver isso. Jesus ainda não voltou, queridos, e eu e você precisamos desenvolver um estilo de vida bem diferente agora. Nessa pandemia, nessa situação que muitos falam, e eu preciso aquietar as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus. Ela é segura, ela nos dá resposta, ela tem solução. A voz de Deus, ela é segura para mim e para você. A voz do mundo no mundo tem muitas vozes. Muitas pessoas falando muitas coisas para querer trazer medo. Mas nós vamos para a Bíblia. E alguns podem até dizer, mas ela falou, ainda não falou na Bíblia. Vamos falar da Bíblia agora. Aliás, nós já estamos falando desde o começo. 2 Crônicas, nós vamos pegar a linha aqui deste rapazinho, o rei Josafá, a respeito de como ele se colocou quando a situação ficou difícil para ele naquela época, naquele tempo que ele vivia. 2 Crônicas 20 é uma história que muitas pessoas conhecem. E nessa manhã eu quero que você se ligue para buscar ter esse estilo na sua casa e na sua vida. Queridos, não é difícil. Eu apenas só preciso desejar, querer que isso aconteça na minha casa. Eu preciso tomar posições. Socorro, não consigo orar muito. Não há problema, mas reserva um tempo. Vai treinando. E vai chegar uma hora que você vai orar muito. Todos chegaram lá? Vamos lá. 2 Crônicas 20 diz assim. Depois disso, versículo 1. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Degede. Que é em Gede. Então Josafá fez o quê? Teve medo. Né? Olha o que acontece. Então Josafá teve medo. E pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. O que eu acho interessante aqui é que ele soube das coisas que iam acontecer. Eu e você temos recebido muitas informações e muitos noticiários das coisas que estão acontecendo. Alguns até têm medo mesmo. Não condenamos as pessoas por terem medo de forma nenhuma. Certo? Alguns têm. Mas uma coisa este homem fez que eu e você precisamos fazer. Buscou o Senhor. Buscou o Senhor. Ele teve um medo, mas ele buscou o Senhor. O medo veio.
O medo tem vindo muitas vezes na vida de todo mundo. Quem não tem o temor de pegar uma doença? Né? Todas as pessoas. Mas o buscar ao Senhor é onde está a chave do sucesso. É onde está a vitória para a minha vida e para a sua. Então ele busca o Senhor. Ele teve o medo, sim, mas ele buscou o Senhor. Então eu estimulo a você que mesmo que venha temores ao seu coração, busca o Senhor. Busca o Senhor. Eu tenho feito isso, eu tenho desenvolvido isso na minha vida. Sexta-feira passada, quando ligaram para a nossa casa, desculpa, não sei se foi na sexta ou foi no sábado pela manhã, ligaram para a nossa casa dizendo sobre o meu irmão que ele tinha ido ao hospital, muito mal mesmo, e estava fazendo um cateterismo de urgência. E eu busquei o Senhor. Busquei o Senhor, porque eu queria que meu irmão vivesse. Você entende? Eu queria. E eu busquei a Ele, ao Senhor, para que Ele me desse respostas. Eu não sei se você pode ficar assim pensando, socorro, e se Ele disser que a pessoa vai morrer, como ficamos? Continuamos ficando seguros. Continuamos ficando seguros, continuamos sabendo que existe um Deus que tem o controle e o poder sobre todas as coisas, que nos dá saída, nos dá orientação. E foi isso que eu fiz. Busquei o Senhor. E quando eu estava buscando o Senhor, queridos, comecei a orar. E algo muito interessante veio na hora. Era como se eu estivesse em um lugar, tudo muito claro, bem claro, o lugar onde eu estava. E não tinha mais ninguém ali perto de mim. E aquilo estava bem claro. E de repente, eu comecei a sentir muita calmaria vindo em mim. Não sei se você consegue entender, a gente vai falando, né? Calmaria. E eu disse, eu sei o que você está querendo dizer, Senhor. Eu já estou entendendo. E eu estava orando junto com a Juscelia, porque é o pai dela. E ela disse, tia, você sabe o que vai acontecer? Eu disse, sim, mas a gente vai continuar orando. Por quê? Porque pode vir uma informação que a sua mente esteja trazendo. Você entende? Uma informação que a mente possa estar trazendo por causa do temor, do medo. Vamos continuar orando. E ela disse, mas a senhora sabe. Eu percebi que a senhora recebeu a resposta. E eu disse, vamos continuar orando. E quando, no domingo à noite, após sair daqui da igreja, quando chegamos em casa, a gente soube que ele tinha ido morar no céu. Morar no céu. Por que você diz isso, Socorro? Porque eu aprendi, queridos, e recebi do Senhor, que quando eu creio nele, eu e a minha casa será salva. Eu sei que ele não viveu os dias como eu tenho vivido, andando com o Senhor e conhecendo a Ele. Mas Ele comprou a passagem. E para mim está tudo certo. Para mim está tudo certo. Vou encontrar com Ele no céu um dia. Você entende? Então, queridos, desenvolver esse estilo de vida, de oração, de buscar ao Senhor, para falar com Ele e receber dele as informações que Ele tem para mim, para você,
é muito bom. Requer de mim e de você diligência. Diligência. A gente precisa ter uma diligência. Assim como eu comecei falando sobre os atletas. Eles precisam de diligência. E o que é interessante, nenhum deles pode chegar e dizer ao treinador que não estão a fim de treinar. Isso não acontece. E algumas vezes nós dizemos isso ao nosso Deus, que dos céus nos vê, nos conhece, sabe tudo sobre nós. Nós dizemos a Ele, não estou a fim. Não estou a fim de orar. Nós dizemos a Ele, olha, está muito difícil a coisa. Mas eu quero te dizer que Ele conhece você. E o desejo do coração dEle é que você se comunique com Ele para Ele trazer a você um reforço. Um reforço. Então é necessário eu e você termos diligência na vida de oração. Eu preciso, você precisa buscar, desejar ter essa vida de oração. Desejar. E quando você desejar isso, começar a desejar, tenha o quê? Uma diligência em se manter firme naquilo. Vou fazer assim. Vou reservar tempo para orar. Um tempo para orar. E o que ocorre nesse reservar o tempo? Onde eu posso estar orando? Você pode orar num ambiente onde você se sentir bem melhor. Hoje eu estou ensinando, e é algo bem interessante que tem vindo ao coração, como se estivesse numa classe de crianças crescendo no conhecimento da palavra. Sabe a sensação que eu estou sentindo? É essa. Ensinando a vocês, porque a maioria de vocês sabe sobre o assunto que eu estou falando aqui. A maioria das pessoas que estão em casa sabe do assunto que eu estou falando aqui, de oração. Quem não ora? Todos oram, mesmo que sejam orações relâmpago, de flash. Pss, pss. Pai, obrigado em nome de Jesus, amém. Mas o que eu estou levando a você aqui e na casa é que você busque desenvolver uma vida de oração que te trará a você, a sua casa, a sua família, segurança, paz, certo? Em meio a todo o caos que tem se levantado, em meio a todas as coisas que têm acontecido, você orando, buscando ao Senhor e recebendo dele. Então a gente vai ver a vida de Josafá aqui, que esse rei teve medo, mas ele não ficou no medo. Eu estimulo a você não permanecer no medo, mas sai do medo orando, buscando ao Senhor, buscando a Ele. Por isso nós começamos aquela primeira etapa, que Jesus ainda não voltou, dizendo sobre acolhendo com mansidão a palavra em voz implantada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Quando eu tenho a palavra dentro, eu posso dizer a você que eu começo a declarar essa palavra com a minha boca, ela vai sarando áreas da alma, sarando essa área do medo, tirando o medo, lançando fora. Você entende? Nós precisamos disso. Então ele busca ao Senhor mesmo em meio ao medo. Eu e você precisamos buscar ao Senhor mesmo em meio às informações. Quando eu recebi a informação sobre o meu irmão, eu fiquei temerosa na hora. Mas eu busquei o Senhor. Eu busquei o Senhor. Eu não fiquei vacilando. O que é que vai acontecer? O que é que pode? O que é que não pode? Meu Deus, acabou. Não, busca. Busca Ele. E recebe dele. Busca Ele e recebe dele. Josafá fez isto. E começou a buscar. E é interessante que quando ele buscou, ele começou a orar. No meio de toda a congregação. No meio de todo o povo. E o que eu acho lindo, olha a maneira como ele orou a Deus. Pega aí a sua Bíblia, todos estão lá. Versículo 5 diz assim. Vamos pegar o 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor.
Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu dizer a você que quando você começa a orar, vem pessoas para perto de você querendo orar junto contigo. Quando pessoas sabem que você ora, que você busca o Senhor, elas vão querer também estar perto de você, para buscar o Senhor junto contigo. Então ele diz aqui: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Que oração. Convicção plena de quem era o Deus a quem ele estava servindo. Quando eu e você oramos, nós precisamos disso. Convicção de quem é o Deus a quem eu sirvo. Convicção tem que ser forte dentro de mim e de você. Existe um Deus que dos céus nos vê e cuida de nós. Nos ajuda, nos ensina, nos dá saída, nos mostra o caminho, nos dá a direção. Então ele fez a oração e ele disse: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, nesse tempo, a minha oração tem sido: gera, Senhor, na nossa nação, no mundo inteiro, homens e mulheres que busquem ao Deus que ninguém pode resistir a Ele. Ninguém. Que busquem o Senhor em todo lugar, em toda tribo, língua, nação, buscando ao Senhor, para a gente ver as soluções chegando de maneira mais rápida. Porque o que é que tem acontecido? As soluções não têm chegado de maneira tão rápida. E vocês, mas por que, Socorro? Por causa de nós mesmos? Porque não há diligência no povo na busca em oração. Não há diligência nas pessoas em orarem, em reservarem tempo para dizer: Senhor, muda o quadro da nossa nação. Eu sei que existem muitas pessoas em muitos lugares orando mesmo, reservando mesmo tempo de oração. Em muitos lugares, queridos, muitas pessoas estão, mas acontece que é preciso muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais. Porque eu e você pode estar vendo em muitos lugares, mas eu posso perguntar: e você? E você que está me ouvindo? Você está reservando esse tempo para você estar orando pela nossa nação, o Brasil? Pelo nosso Brasil. Orar por ele todos os dias. Todos os dias. Todos os meses. Aliás, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Clamando em favor de mudança na nossa nação. Algumas vezes, como disse o pastor Paulo César, nos reservamos só a pedir, e pedir às vezes só pela nossa família. Vamos colocar junto com vocês, mas eu não faço assim. Eu não tenho desejado agir assim. Eu, todo o tempo, estou reservando horas para oração em favor do nosso Brasil, da nossa cidade de Pelotas, certo? Da vida dos pastores da nossa cidade, da vida das pessoas que habitam nesta cidade, da vida dos irmãos da igreja, da vida das crianças, da vida dos velhos, dos necessitados. E quando a gente reserva tempo, deixa eu dizer a você que você vai ganhar um pouco. Eu não gosto de usar a palavra gastar. Você vai ganhar muito quando você reserva esse tempo para orar em favor de outras pessoas. Você vai ganhar muito. Dos seus amigos, que alguns muitas vezes têm ligado, crianças dizendo que estão com depressão, crianças querendo se matar. Você imagina? E eu disse: Senhor, nós precisamos orar, porque eu tenho aprendido algo, e eu li isso num livro muito bom, um livro que eu li,
Eu não vou citar o nome do autor, nem o livro, o nome, porque não lembro, mas eu lembro do que estava, da parte que estava lá, que me chamou a atenção. A respeito de que aquilo que eu não vejo, o Senhor me mostra. Aquilo que eu não sei, Ele me ensina. Mas aquilo que eu não posso fazer, Ele faz por mim. Então o negócio é o seguinte: eu não posso mudar pessoas, você pode? Eu não posso mudar a nação, você pode? Não. Então eu tenho que me achegar àquele que tem o poder de fazer essas coisas, de mudar essas coisas. É Ele que tem a força e o poder. Então eu me achego a Ele sempre falando isso: Senhor, o que eu não sei, me ensina. O que eu não estou vendo, me mostre, Senhor. Mas o que eu não posso fazer, faça por mim. Faça por mim, faça por mim, faça por mim. O que eu não posso fazer, muitas vezes com o filho na casa, que a gente quer que os filhos andem, quer que os filhos vivam de uma forma diferente, quer que a gente ensina para eles, e às vezes você não vê o filho fazendo essas coisas. E você sabe que não pode mudar aquilo, a não ser orando, crendo que existe um Deus que tem o poder de chegar até Ele, através do Espírito de Deus que nele está. Então existem coisas, queridos, que a gente não pode. E não devemos nos enganar, ou ficar enganados, ou ficar confusos com isto. Porque tem coisas que eu e você não podemos fazer, mas existe um Deus que pode. Eu gosto do que Isaías diz, que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Ninguém impedirá quando Ele age. Ninguém impedirá. Mas Ele precisa que eu e você tomamos postura. Ele precisa que eu e você nos coloquemos na brecha, em favor de situações, de pessoas, de casas, para ver as mudanças chegando. Porque algumas vezes o que é que ocorre? As pessoas começam a falar. Josafá, você imagina aqui o rei Josafá. Ele ouviu o relatório. E ele começasse a chegar e dizer: mas olha, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, eles estão vindo. Olha, eles estão fazendo assim. Eles estão preparando aí toda a guerra para vir contra nós. Eles estão agindo dessa forma. Só falasse com o exército dele, só falando. Não, ele agiu certo, ele tomou a posição certa. Ele fez algo que mudou a situação. Buscou o Senhor. Quando eu e você fazemos isso, vai mudar as situações da nossa vida. Na nossa casa, na família, no comércio, no trabalho. Vai mudar. Vai mudar quando a gente busca o Senhor. E Ele vai fazendo a sua oração. E Ele continua falando com Deus. E uma das coisas, querido, que eu quero chamar a sua atenção. Versículo 9 diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele tinha uma postura, ele tinha uma posição. Ele disse: o negócio é o seguinte: se nos vier fome, peste, se nos vier, nós vamos nos apresentar diante daquele que tem o poder de mudar todas as coisas. Se acontecer, se apresenta diante dele. Se apresenta diante dele. Ele conhece você. Eu amo quando o salmista, no Salmo 139, ele diz que o Senhor sonda e nos conhece. Ele sabe quando você deita e quando você levanta. A palavra ainda nem saiu da sua boca, ele já sabe tudo. Coisa interessante, né? Ele sabe tudo.
Ele sabe o seu presente e o seu futuro. Mas aí por que eu tenho que orar? Porque Ele quer dar as informações a você do seu futuro que já está certo nele. Nele. Do dia do amanhã. Do dia depois que a gente sair daqui. Ele quer dar informações a nós. Para a gente não temer, certo? Não ter medo, mas confiar que Ele nos ouve, que Ele nos atende. E eu tenho orado e tenho dito: Senhor, continuo te dizendo que eu não sei. Me ensina. Me ensina, Senhor. Me ensina. Tem coisas que eu não sei. Tem coisas que você não sabe, então eu preciso Ele nos ensinar. Tem coisas que pessoas têm uma dificuldade imensa, que é a questão do perdão e do amor. Você concorda comigo? Existem pessoas que têm dificuldade muito grande com respeito a amar ou a perdoar. Então é preciso você se achegar a Ele para que Ele ensine a você. Lembrando das verdades daquilo que já está escrito. A palavra dele nos dá a garantia que o amor dele já foi derramado dentro do nosso coração. Então existe uma porção de amor dentro de você. Quando eu me achego a Ele, oh querido, orando, dizendo: ensina o que eu não sei. Ele disse: já está aí dentro, só coloca em movimento. Põe em movimento. Põe em movimento o que você tem dentro, com respeito a amar, a perdoar. E é isso que eu faço. Começo a colocar em movimento. Começo a colocar em movimento como socorro todo tempo. Eu, na minha casa, como eu disse para vocês, a gente tem sempre um lugar reservado para orar. Eu não sei qual é o seu lugar que você gosta. Meu marido sempre relata que ele gosta de estar orando no banheiro. Quando ele vai tomar banho, o chuveiro lá ligado, ele orando. É a maneira que ele tem. Ele gosta disso. Bênção. Desenvolve isso, ele desenvolve isto. Eu gosto de orar na minha casa, no pátio da minha casa. Eu ando no pátio orando. Se alguém passa na rua e olha para mim, diz assim: aquela mulher deve ter algum problema. Mas não tem um problema, graças a Deus. Eu tenho o Senhor. E eu começo, vou andando. E uma das coisas mais maravilhosas que eu posso passar para você desenvolver na sua vida de oração: começa a sua oração engrandecendo a Deus. Começa a sua oração dizendo quem Ele é. Por isso que eu preciso de conhecer essas verdades. Certo? Eu começo a dizer quem Ele é. Pai, eu te louvo porque Tu és bom, maravilhoso, santo, perfeito, justo, fiel, verdadeiro. Porque Tu não mudas, Tu não falha. Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Tu és o mesmo Deus. Começa a engrandecê-lo. Eu não começo muitas vezes, querido, oração porque tive uma informação de algo que queira me trazer medo ou me trouxe medo. Aí eu vou pegar e, meu Deus, me ajude. Não, muitas vezes eu começo dizendo: Senhor, você é bom. Senhor, você é maravilhoso. Porque eu preciso me achegar a Ele e aquietar essa alma para ouvir Ele. Porque se eu me achego a Deus muito nervosa, com medo, temerosa de coisas, eu não vou conseguir ouvi-lo. Algumas vezes pessoas vão e dizem: pera aí, ora aí para Deus fazer alguma coisa. E aquele nervosismo, você não vai ouvir. Você não vai ouvir Deus. Mas quando você se achega a Ele, sabendo quem Ele é: Senhor dos céus, Tu me vê. Senhor, Tu sondas, Tu me conheces. Senhor, Tu és o meu Deus. Oh, graças Te dou. Senhor, você está, como Isaías disse, sentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes estão enchendo. Senhor, lá tem serafins, querubins, eles estão Te adorando, declarando que Tu és santo, santo. E eu declaro aqui que o Senhor é santo. Santo. Quando eu começo a fazer isso, amados, a minha alma começa a aquietar. Por isso que eu gosto tanto de louvores de adoração.
Mas essa é a minha maneira. Existem outros que gostam de louvor, de júbilo. Não há nenhum problema nisso. Mas eu gosto de louvor, de adoração. Aquele que você chega e começa: Tu és bom, Senhor. E vai aquietando. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo Tu és. E começo: Eu te amo, Senhor, porque me amastes primeiro. E começa. E você vai aquietando. Por isso, o rei Josafá, que é o que nós estamos seguindo a linha hoje de trazer as revelações para a nossa vida no tempo de hoje, ele soube como se posicionar certo. Ele teve medo, não resta dúvida. Mas ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor. E quando ele busca o Senhor, ele vai fazendo, como eu gosto de usar uma linguagem bem entendível, ele vai fazendo homenagens a Ele, dizendo: Ah, Senhor Deus de nossos pais. Ele começa a dizer assim: Senhor Deus de nossos pais, porventura, não és Tu Deus nos céus? O negócio é o seguinte, Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é. Se achegue a Ele, sabendo quem Ele é. Ele não é um Deus que está longe, Ele é um Deus que está perto. Ele não é um Deus que não pode resolver suas situações. Ele é um Deus que resolve. Agora eu me achego a Ele. Em primeiro lugar, adorando, bendizendo, exaltando, glorificando a Ele. Ah, mas isso leva tempo. Leva sim. E é maravilhoso você exaltar aquele que merece ser adorado. Quando você faz isto, queridos, nessa linha que nós estamos falando sobre Jesus ainda não voltou e eu preciso desenvolver uma vida de oração. Quando você faz isto, engrandece a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele, você começa a aquietar. E depois você começa a ver você mesmo. Ah, Senhor, minha vida está diante de Ti. O Senhor sabe das minhas falhas, mas eu quero relatá-las a Ti. Não tenho amado, ou não tenho perdoado. Ou, Senhor, ando tão ranzinza. Tenho andado com brutalidade. Você consegue entender? Porque quando você se achega a Ele, glorificando, exaltando, dando a Ele toda a honra e glória, não tem como, após esse término desse tempo de adoração, você não vê você mesmo. Foi isso que Isaías fez, é isso que eu gosto de pegar na vida de oração. Aí eu começo: Senhor, aqui está socorro. E você sabe quem eu sou. Mas eu quero compartilhar também com você das coisas que eu não quero mais na minha vida. 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 Não quero ser uma mulher reclamadora. Não quero mais na minha vida me irritar com facilidade das coisas. Não quero mais na minha vida. E eu começo a dizer isso ao Senhor: eu não quero, Pai. E nessa hora que nós estamos aqui batendo esse papo, os dois juntos lá naquele pátio, andando de um lado para outro, eu não quero mais. E eu sei que o seu Espírito que em mim habita, que é meu ajudador, Ele vai tirar isso de mim, porque eu vou estar com diligência quando eu estiver praticando, eu não aceitar, repreender, desfazer da minha vida. Rejeitar, não querer. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Quando vocês estão treinando, vocês sabem que você tem que manter a disciplina. Existe uma linha a ser seguida, existe uma ordem dada. E
e vocês não podem fazer da forma como vocês querem. Não é assim? Não pode. Eu e você não podemos fazer da forma que a gente quer. Bom, o negócio é o seguinte: eu converso com Deus do jeito que eu gosto. Não! Você pode até fazer assim, conversar do jeito que você gosta. Agora, você vai chegar a um ponto de que você vai ter que se arrumar para conversar com Ele do jeito que Ele gosta que você converse. Sendo muito claro. Não tendo nada escondido. Não tendo nada que vai fazer com que você não receba daquilo que Deus tem para você. Porque algumas vezes eu vejo pessoas conversando e elas dizendo coisas, olha, porque Deus, Ele entende que eu não gosto de orar. Eu digo, meu Deus, ajude, Senhor, ajude, Espírito Santo. Dizer isso, que Deus entende porque eu não gosto de orar. Claro que Ele entende, sim. Ele quem fez você. Claro que Ele vai entender isso, que você não gosta, mas não vai ser aceitável isso a Ele, porque Ele te criou para você adorá-lo, para você orar a Ele, para você buscar a Ele. Não é bem assim. Deus entende isso. Deus entende tanto que Ele manda, Ele levanta pessoas que têm ministrado, ensinado a palavra o tempo todo. Todo o tempo que eu digo, Senhor, hoje é domingo, daqui a pouco já é domingo de novo. Vamos lá, Senhor, algo mais, traz mais algo para a gente passar para o teu povo. Algo que vai fazer com que eles se agarrem a essas verdades e andem nelas. Então, queridos, busca desenvolver. Tem tanta riqueza no estudo sobre a oração. Nessa manhã eu estou passando para você uma porçãozinha. Tem muita riqueza no estudo sobre oração, que a gente pode buscar, conhecer e andar nisto. E receber daquilo que Deus tem para a nossa vida. Josafá buscou, orou ao Senhor. E ele ouviu o Senhor. Quando você ora, você busca Ele, você vai ouvir dEle. E você vai ouvir Deus. E deixa dizer a você que Deus nunca vai te dizer uma coisa que vai te trazer derrota. Deus não faz isso. Por que você está falando isso? Porque, como vocês sabem, por causa da unção profética, eu gosto de ir seguindo a linha daquilo que o Espírito quer que a gente entenda. Uma vez chegou uma querida irmã e ela disse assim, olha, Socorro, Deus falou comigo. E quando a pessoa diz Deus falou, isso traz uma seriedade muito grande. Porque nas coisas que Deus fala, tudo tem que ficar bem. Bem. E ela disse, Deus falou comigo que eu preciso me mudar. Eu disse, certo. Deus falou? Certo. Ela disse, não, mas eu queria que você orasse comigo. Eu disse, como? Como assim? Não orar sobre? Não, isso que eu vou fazer. Não, você disse a mim que Deus falou. Então, se Deus falou, tudo está certo. Tudo está certo. E ela disse, ai, será que foi Deus mesmo que me disse? Porque eu não tenho sentido muito assim. Aí eu disse, deixa eu explicar para você algo que é chave numa vida de oração. Para a minha vida e para a sua, como resposta, como direção. Quando Deus nos dá uma orientação sobre algo, eu posso te dizer que paz precisa chegar a mim e a você como árbitro dentro do nosso coração. Se não há paz, eu te estimulo a continuar orando. Eu te estimulo a continuar buscando. Não há paz, eu estimulo você a continuar buscando. E aquela querida, ela foi, e dias depois ela voltou. E ela disse, olha, foi muito triste o que me aconteceu. Porque eu vi quando você disse que a paz precisava ser o árbitro para que eu pudesse ir. Por que Socorro Paz precisa ser árbitro?
Porque, queridos, mesmo você indo para lugares, mesmo você saindo daqui e indo para outro lugar, vai ter situações que vão apertar em você. Não pensa que vai ser só flores, não. Não existe. Não é só, aí tudo vai ser maravilhoso, porque Deus disse, porque Deus falou, eu vou. Deus me mandou para cá, para Pelotas, e aqui nós estamos. E olha, queridos, que a coisa tem apertado muitas vezes, mas a convicção de que Deus mandou para mim é maior. É maior. É maior. Eu não tenho medo. Eu tenho a força para continuar seguindo. Junto com vocês. Mas algumas vezes as pessoas dizem assim, Deus mandou, então, porque Deus mandou, não vai ter nem mais nenhum problema. Não é assim. Aprende as verdades escritas. Porque quando nós aprendemos e absorvemos essas verdades, a gente vai ficar seguro nelas. Certo? Quando a gente aprende isto. E ela voltou e ela disse, como você disse, eu não tive nenhuma paz, só fiz gastar dinheiro, só fiz isso. Eu disse, você acha que Deus estava interessado em fazer isso com você? Não, o nosso Deus não. Não, o nosso Deus não. Não se engana, meu querido. Não se engana, meus queridos, você que está aqui e você que está lá ouvindo. O nosso Deus é Deus de paz. O nosso Deus é o Deus que está conosco em todos os lugares, mesmo apertando ou folgando. Se Ele nos manda, desde que aperte, Ele está lá. Amém? Veja que vamos terminando aqui sobre Josafá. Tem muito assunto que a gente pode ainda desenvolver sobre oração e estimular você. Josafá vai e continua orando, buscando. E ele diz no versículo 12, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que realidade? Velha aliança, mas uma realidade numa nova. Os nossos olhos estão postos em ti. Que é onde vem toda a salvação, toda a saída para a nossa vida. Aí ele diz aqui, versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, aleluia! A peleja não é nossa, mas é dele, e é isso que eu estou me firmando a cada dia, é dele. E o que eu acho lindo é que ainda o Senhor continua falando, e eles nesse encontro, versículo 17, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, ó socorro, ó Paulo César, coloca teu nome, confia nisso. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Já imaginou? Se nessa peleja você nem tem que pelejar. Oh, queridos, eu disse para vocês no início dessa mensagem, vou terminando com essa mesma frase. Eu continuo querendo subir níveis maiores. E estimular você da mesma forma a querer subir níveis maiores na sua vida de oração, na sua vida de comunhão. Existe peleja que eu e você não temos que pelejar.
Mas a gente pode ficar parados ou andando como eu faço pelo pátio. Senhor, Tu és meu Deus, Tu és